Então, galera, cá estou novamente para apresentar para vocês um novo projeto para a matéria de projetos de circuitos lógicos, e dessa vez algo um pouquinho mais complexo do que antes. A missão que nos foi dada foi basicamente a construção de um computador simulado, computador que funciona e roda programas dentro do Logicsim, tá bom? E isso foi algo muito importante realmente para a gente, nos foi dado, já que a gente vai compreender melhor realmente como é que funciona dentro de um computador, já que a maioria das tecnologias que a gente vê hoje em dia, a gente basicamente sabe que ela funciona, mas não sabe como é que ela funciona. A gente basicamente sabe que ela funciona e a gente vai rodando assim mesmo e por aí vai, tá? Não que a gente precisa necessariamente saber cada coisinha e tal, mas hoje a gente vai compreender um pouco melhor como é que funciona de fato o computador, tá bom? E antes de eu ir diretamente para o Logicsim, para ficar um pouco mais compreensível e para que vocês consigam pegar de fato, vamos entender alguns fluxos que o computador ele segue, tá bom? O primeiro fluxo vai ser um fluxo geral, tá bom? Que eu quero que vocês compreendam. Basicamente, a gente, usuário, dá um sinal de entrada para o computador, ele pega esse sinal de entrada, precisa interpretar, processar e exibir para a gente de volta, beleza? Então, eu quero que o computador faça algo, ele chega lá, processa, interpreta e exibe para mim de volta, tá bom? E toda essa parte de processamento de dados, toda essa parte de processar é feita pela CPU, beleza? E aí sim que a gente vai para o fluxo principal. Mas compreenda isso, tá bom? A gente entra, o computador precisa interpretar, porque ele não entende nossa linguagem. Ele só entende linguagem máquina, 0 ou 1, tá bom? Agora a gente vai para a parte de processamento. Vamos compreender um pouco melhor essa parte de processamento. Então vamos lá. Aqui nós temos a CPU, que é o cérebro do computador. Todo o processamento passa por ele, tá bom? E aí a gente entra em alguns componentes principais, beleza? Quando eu falo dessa parte de interpretação, decodificação, tudo isso é a unidade de controle que vai fazer, tá bom? A unidade de controle pega esse dado de entrada, interpreta, decodifica e depois norteia, tipo, o que vai fazer agora? É esse norteamento que a unidade de controle faz, tá bom? A ULA, como o próprio nome já diz, unidade lógica aritmética, é questões de funções aritméticas e lógicas, ou seja, qualquer coisa que envolve soma, subtração, comparação, qualquer coisa nesse sentido, a ULA que vai fazer, auxiliada pelos registradores, tá bom? Então, compreendendo isso, fica muito mais fácil de entender dentro do Logicsim, tá bom? E aí, quando eu falo de programa, rodar programa, a gente precisa compreender o seguinte: um programa, ele é um conjunto de instruções, beleza? Então, eu quero que lia dois números e exiba a soma entre eles. E esse programa é um conjunto de instruções. Esse conjunto de instruções que vai realizar todo esse programa, beleza? E meu computador, ele compreende 14 instruções, que estão aqui as 14 instruções, tá vendo? Essas são as 14 instruções que meu computador, ele entende. Existem muitas outras instruções, mas o meu computador aceita apenas essas instruções. Então, você precisa fazer um programa que aceite essas instruções, que rode apenas com essas instruções, beleza? Uh, e é basicamente isso. O programa em si, ele fica armazenado na memória ROM, beleza? E as variáveis ficam armazenadas na memória RAM, tá bom? Pronto, pega toda essa ideia, tudo isso que eu falei para vocês, todo esse norteamento, todo esse fluxo, e agora vamos para dentro do Logicsim, para que fique muito mais fácil de compreender. E olha lá, eu tentei ser o mais fiel possível àquela arquitetura para que fique muito, muito melhor de compreender. Aí você vai ler e lembra, beleza, o C é interpretação de decodificação, está aqui. Aqui nós temos registradores que auxiliam a ULA que está aqui. Tá vendo? Compreende esse fluxo e agora eu vou seguir de fato como é que se dá toda essa parte do sistema em si. Beleza? Para que fique muito mais compreensível. Então vamos lá. Vou mostrar logo, enfim, coisa por coisa, bem detalhado mesmo, para que fique melhor de entender. Aqui tem o clear RAM, tá bom? O clear é basicamente para eu limpar tudo, se eu quiser, se eu errar alguma coisa, ou se eu quiser reiniciar tudo, eu aperto no clear. É muito importante. Não tem um componente chamado clear, tá bom? O clear nada mais é com o botão que a gente aperta e vai reiniciar todos os componentes. Todos os componentes vão voltar para ser os seus estados iniciais. E é basicamente isso. A Clear RAM eu botei aqui só para eu limpar a RAM de vez em quando, tá bom? Essa aqui, ó, tá? Só de vez em quando, deixa eu só botar aqui, ó. Tá vendo? Só de vez em quando que eu vou limpar essa RAM aí, quando eu quiser, enfim, quando eu tava testando programas e tal. Enfim.
E assim a gente entra, então, de fato, no computador, na CPU. Vamos na CPU, que é a parte de processamento geral de dados. A primeira coisa, o primeiro componente muito importante, para que vocês compreendam, é o clock, tá bom? O clock é que vai sincronizar todos os elementos internos, todos os componentes internos, é o clock que vai sincronizar, beleza? O clock funciona à base de pulsos. Cada pulso, ele pode ser a borda de subida ou a borda de descida, beleza? Por exemplo, isso aqui é borda de subida, isso aqui é borda de descida, borda de subida, borda de descida, subida, descida, e assim sucessivamente. Meus componentes, eles são sensíveis à borda de subida, beleza? Então, a cada pulso de borda de subida, meus componentes eles vão funcionar. Ou seja, registrador vai registrar se tiver que registrar, contador vai contar se tiver que contar, beleza? É isso que o clock faz, compreende? Ele sincroniza, ele dá ação, ele faz a ação acontecer. E aí, no caso, como vocês percebem, pulsos, 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 a gente já coloca na mente que tem a ver com velocidade. E é justamente isso, é a velocidade do processador. Basicamente, o clock é isso, tá bom? Hoje em dia, com os computadores complexos, funciona na base de 2,5 GHz, por exemplo, ou seja, 2,5 bilhões de ciclos de clock por segundo, tá bom? No meu caso aqui é tudo manual mesmo, então não tem nada aqui fazer. E geralmente eles ficam dentro de um oscilador, tá bom? Um oscilador que vai gerar esses pulsos pra gente. Mas nesse caso aqui eu só estou representando o clock por si só. Não esqueçam isso aqui é instrução, tá bom? Depois vocês vão compreender melhor, mas vamos seguir esse fluxo do programa. Depois do clock, do pulso de clock, deu o pulso de clock, vemos para o contador, tá bom? O contador, no caso é o PC aqui, né? Contador de programa. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a memória ROM ela guarda as instruções? Então, cada instrução fica... é uma matriz, basicamente. Tá vendo que a memória ROM é basicamente uma matriz? Olha lá, tá vendo? Então, aqui, cada coisinha dessa aqui é uma instrução diferente, beleza? E aí, o que acontece? Eu preciso acessar cada uma dessas instruções. O contador que vai fazer isso para mim, tá bom? Porque o contador, a cada pulso de clock, o contador vai somando um, vai somando um, vai somando um, vai somando um, vai somando um. E nessas somas de um em um, a gente vai pegando cada posição da memória ROM. E a gente vai conseguir executar cada instrução diferentemente assim, dessa forma, tá bom? E a gente vai ver então mais por dentro do PC. Mas compreende que vai só somando, vai somando um, vai somando um, vai somando um, para a gente acessar na memória ROM, beleza? Vamos entrar lá no contador de programa para ver? Então, vamos lá. Isso aqui está um pouco mais complexo do que vocês podem compreender agora, nesse momento. Mas eu quero que vocês tenham o seguinte. Esquece algumas coisas. Esquece isso aqui, ó. Basicamente, esquece isso aqui. Foca apenas no clock, no clear e no contador. Tá vendo? No clock, no clear e no contador. A cada pulso de clock, ó, a cada pulso de clock, o contador vai somando 1, beleza? Então, aqui nós temos um contador, certo? Que ele é sensível à borda de subida, beleza? E aí, a cada pulso de clock, ele vai somando 1, tá vendo? Ó lá, tá 2, 3, 4, 5. É isso que o contador vai fazer, beleza? E o clear vai limpar se eu quiser, tá? Isso aqui eu não quero que vocês compreendam por agora, porque vai ser uma instrução que eu vou voltar aqui para explicar para vocês como é que funciona de fato isso aqui. Mas compreende que o contador sempre vai somando 1 a cada pulso de clock, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam por enquanto. Depois disso, então o contador está lá, somou 1, pronto. O que acontece? Quando o contador soma 1, tá vendo? Isso aqui é a saída do contador, beleza? Esse contador aqui é a saída do contador, certo? Essa saída do contador, ela vai para aqui, ó, para a memória ROM. Por quê? Porque precisa acessar cada uma das instruções que está armazenada aqui na memória ROM, tá bom? Então o contador vai lá, soma 1, e na saída da memória ROM vem a execução antes. Então, por exemplo, se o contador aqui é 0, certo? Finge que o C4 é 0 e o E0 é 1. Então, se o contador foi para 1, saiu de 0 e foi para 1, no caso, vai estar mostrando aqui na memória ROM o E0. Mas a saída aqui vai ser o C4, ou seja, sempre 1 a menos. Beleza? E aí o que acontece? Essa saída da ROM vai ser a nossa instrução. Beleza? Vai ser o nosso endereço. Tá bom? Nosso endereço ele precisa ser armazenado porque a gente precisa saber o que a gente está executando naquele momento. Tá? A máquina precisa saber o que está sendo executado naquele momento. Então, a gente vai para o registrador de instrução. Vamos lá ver? O registrador de instrução, como o próprio nome já diz, armazena a instrução, tá bom? Armazena a instrução que está sendo executada naquele momento. Então, vamos lá para o registrador de instrução. Bem simples, tá vendo? Algo bem simples mesmo. A gente pega, lembra da ROM? A saída da ROM, a gente conecta aqui. Isso aqui é um registrador, beleza?
sensível à borda de subida. Como eu sempre falei, todos os meus elementos, todos os meus componentes são sensíveis à borda de subida. Aí, a cada pulso de clock, tá? Lembra, vai somar o contador, vai pegar uma próxima instrução e a gente vai armazenar aqui. Ou seja, se eu ligar esse clock aqui, no caso, deixa eu botar aqui qualquer coisa, ele vai armazenar esse valor aqui. Tá vendo? Ele armazenou, ó, armazenou no registrador esse valor aqui, vindo da ROM, ele armazenou no registrador e teve a saída dele aqui. Certo? Então vamos lá, já foi uma parte bem interessante aí. Agora vai vir, lembra da unidade de controle, que é a parte de interpretação? Então a gente só contou o contador, registrou a instrução, agora a gente precisa decodificar essa instrução, esse endereço que está saindo daqui, tá vendo? Esse endereço que está saindo do registrador de instrução, tá bom? E a gente vai então para a parte mais complexazinha de entender, que vai ser a unidade de controle, tá bom? Então, veio para o contador, somou, veio na memória ROM, saiu o dado da memória ROM, guardou aqui a instrução, saiu o endereço, vamos decodificar ele na unidade de controle, beleza? Então vamos lá na unidade de controle, que vai ser um pouco mais complexo. Eu dividi em algumas partes aqui, justamente para que vocês compreendam melhor. Eu quero que vocês gravem apenas esse primeiro quadrante aqui, tá? Que vai ser toda essa parte de decodificação vai ser isso aqui. Então vamos lá. Então a gente recebeu o endereço do registrador de instrução, lembra? Então a gente guardou lá no registrador de instrução, a gente recebeu esse valor desse endereço, e a gente precisa separar esse valor. Por que separar? A gente vai receber 8 bits, beleza? Da memória ROM a gente vai receber 8 bits. E aí, esses 8 bits, a gente precisa decodificar ele em 3 partes, tá bom? 8 bits, como vocês compreendem, é 1 byte, tá bom? 8 bits, 1 byte. Vamos lá para o decodificador de endereço, só para que fique melhor de entender. Então, o endereço entra aqui no decodificador de endereço. Decodificador de endereço nada mais é do que um split, tá vendo? Isso aqui é um split, tá bom? Split é dividir. E aí que entra a questão do byte. A gente vai receber 1 byte. Um nibble é metade de 1 byte, beleza? Então, 1 byte são 8 bits. Então, um nibble são 4 bits. O nibble mais significativo é o nibble que vale mais, ou seja, o que está mais à esquerda. Então, os 4 primeiros bits vão ser a nossa instrução, beleza? Tá vendo aqui? Os 4 mais significativos é a nossa instrução. Os outros, né, o nibble menos significativo, a gente separa em 2, que é esse aqui e esse daqui, que vai ser o nosso RX e RY, beleza? Nosso RX e nosso RY, onde esse RX e RY são registradores, certo? No caso, no meu caso, esse RX também pode ser um endereço de memória RAM também. Bom, mas calma, não fixe isso agora para não ficar muito confuso de entender. Então, temos nossos registradores e temos nossa instrução, beleza? A gente decodificou isso. Então, a gente tem a instrução que a gente vai realizar e a gente tem os 2 registradores que a gente vai mexer, beleza? Pronto, vamos lá. Então, a gente aqui separou. Vamos voltar aqui para a unidade de controle? Beleza, então aqui, ó, tá vendo? Separamos. Agora, a gente precisa decodificar eles. Então, essa instrução a gente vai ser decodificada e o RX e o RY também vão ser decodificados, beleza? E aí, vamos lá. Então, a gente aqui recebeu a instrução, certo? A instrução vai ser em binário, obviamente. E a gente vem aqui, então, para o decodificador de instrução. Tá vendo aqui? A instrução entra aqui no decodificador de instrução, certo? Então, vamos lá. Decodificador de instrução. Muito simples, certo? Vai entrar uma instrução aqui, e aí vocês têm que compreender isso daqui, ó. Por exemplo, a instrução igual, ela equivale a 2 em hexadecimal. O menor equivale a 3, o maior equivale a 4. Vamos lá, a subtração equivale a A em hexadecimal. E aí, qual foi a lógica que eu pensei? Vamos lá, vamos receber aqui uma instrução em binário, e eu vou comparar essa instrução com um número. Simples assim, isso aqui é um comparador, tá bom? Só para que não fique sem entender. É um comparador. Então, o comparador ele tem maior, igual e menor. Eu sempre estou igualando, né, para saber se vai ser igual. Recebe 2 dados de entrada, que vai ser a nossa instrução e vai ser o que eu quero igualar a elas. Então, por exemplo, se essa instrução aqui for igual a 2, beleza? Ou seja, se for igual a 2, nossa instrução é que vai ficar ativada. Se for igual a 3, vai ser nosso LT, que é o menor. LT vai ficar ativado, certo? Pronto, é basicamente essa comparação que está fazendo aqui. E como vocês podem perceber, não tem como 2 estiver ativo, só vai ter uma instrução ativa,
Porque eu não estou comparando números iguais, aqui estou comparando tudo número diferente, tá ligado? Então, tipo, não tem como ficar dois ativos, vai ser só um ativo, basicamente. Então, essa instrução entra aqui e vai ficar um ativo apenas, tá vendo? Então, por acaso, no caso, RDM está ativo nesse momento, tá? Então, para a lei da memória RAM. Enfim. E aí, o que acontece? Vamos lá. Foca apenas nesse, tá? Não foca nos outros ainda não. Calma. E aí, vamos lá. Decodificamos a instrução e a gente sabe que o RDM está ativo. Beleza? Então, a gente sabe qual instrução está ativa nesse momento, tá vendo? A gente decodificou a instrução. Vamos decodificar os registradores para saber qual registrador está ligado. Por quê? Rx e Ry, x e y são apenas índices, beleza? Que vai representar algum dos 4 registradores de propósito geral. Nós temos 4 registradores de propósito geral e um registrador acumulador, que vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Então, a gente precisa decodificar esses Rx e Ry para saber qual dos 4 vai estar ativado nesse momento, beleza? Então, aqui nós temos o Rx e Ry, que eles entram no circuito de decodificador de registrador. Vamos lá? Decodificador de registrador. Tá vendo aqui? A gente recebe o endereço do registrador. Aí lembra que a gente recebe apenas 2 bits? Pois é. Recebe 2 bits e, como vocês podem saber, 2 elevado a 2 é igual a 4. Ou seja, a gente pode ter 4 saídas diferentes. Beleza? Aí eu boto dentro de um decodificador. Beleza? Que vai ter aqui os bits de seleção. Eu botei 2, obviamente, porque vai ser 2 bits de seleção para a gente selecionar uma das 4. E aí aqui, como é que funciona esse decodificador? 0, 0, a gente sabe que dá 0. Então é 0. 0, 1, por exemplo, 0, 1 vai dar 1. Né? 1, 1 vai dar 3. 1, 0 vai dar 1. É assim que o decodificador funciona, entendeu? A partir da representação desse binário aqui com as saídas, né? Se vai dar 0, se vai dar 1, se vai dar 2, se vai dar 3. Beleza? É assim que funciona. E aí a gente, então, tem nossas decodificações prontas. Nós temos decodificador, nós temos a instrução ali na mão, nós temos os registradores ali na mão, a gente agora precisa saber o que a gente vai fazer com eles. Aí vocês lembram que a unidade de controle que vai nortear isso, beleza? Já norteou, basicamente, porque já interpretou tudo aqui pra gente, já decodificou tudo pra gente, tá tudo na mão. Mas o que a gente precisa fazer? Já tá com a instrução na mão, tá bom? E aí a gente volta então pro main, porque ele já decodificou nossa instrução, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês então a parte da memória RAM. Por quê? Nós temos duas instruções aqui que pode ser ler ou armazenar na memória RAM, beleza? E aí a gente precisa... Aí qual foi o pensamento nessa hora? Beleza, a gente tem duas instruções para ler ou armazenar na RAM. Ou seja, a RAM só vai ser ativada se eu for ler nela ou se eu for escrever nela. Tá bom? É assim que ela funciona basicamente. E aí o que acontece? Lembra que a gente decodificou as instruções, certo? Nós temos uma instrução aqui chamada str e nós temos uma instrução chamada rdm. Porra, desculpa. E nós temos uma instrução chamada rdm. E aí, aqui eu vejo se elas estão ativadas, tá bom? Deixa eu botar só um pouquinho mais para cima aqui. Aqui eu estou verificando se elas estão ativadas nesse momento. Porque isso aqui é para o str, ou seja, se o str estiver ativo, eu vou escrever na memória. Se o rdm estiver ativo, eu vou ler na memória, tá bom? E aí, o que acontece? No caso, nenhuma das duas está ativas aqui, né, nesse sentido aqui. Então, não vai acontecer nada com a memória RAM, beleza? Mas o que acontece? Se o str estiver ativo, a gente vai ler uma posição. A posição que... Lembra que eu falei que o meu RX significa também endereço de memória? A posição da memória. Então, o meu RX é também a posição da memória, beleza? Além dele ser um dos registradores, ele também vai ser uma posição na minha memória RAM, certo? E aí, o que acontece? Aqui eu vou pegar uma posição na memória RAM, e se for str, eu vou pegar o valor que está em um dos registradores, tá bom? Que no caso aqui é o RX, vou pegar o valor que está nele e vou jogar aqui dentro. Se o RDM estiver ativo, o que acontece? Eu vou ler a posição RX, tá bom? Vou ler essa posição RX e vou jogar aqui na saída, beleza? Percebe essa diferença? RDM eu vou ter uma saída e STR eu vou ter uma entrada. É justamente isso que eu estou fazendo aqui, beleza? E aí, então, a gente vai para o banco de registradores. Beleza? Vamos lá, novamente, para o banco de registradores, para que vocês compreendam melhor também sobre isso. Então, lembra que o banco de registradores vai auxiliar a nossa aula, certo?
nós temos aqui um interpretador. Calma que eu vou explicar para vocês esse interpretador, tá bom? Mas o que acontece? Os registradores nada mais são do que registrar certos valores, beleza? Então, a cada pulso de clock, eles vão registrar se for para registrar ou não. O que acontece? Lembra daquelas saídas que eu falei para vocês? Eu preciso saber qual delas está ativa no momento, tá bom? Então, por exemplo, lembra que a gente decodificou os registradores e agora a gente sabe qual deles está ativo? Pronto, é justamente nisso que eu quero que vocês pensem para realizar isso aqui. Porque o que acontece? Basicamente, o registrador vai funcionar à base do RX, tá bom? Então, a gente vai verificar qual registrador RX está ativo nesse momento. Por quê? Se ele estiver ativo, o registrador vai ser acionado, beleza? Então, essa entrada aqui que está conectada, tá vendo que o RX0 está conectado nessa entrada, RX1 está conectado nessa entrada, e por aí vai. Então, o registrador ele só vai funcionar no pulso de clock, ou seja, se eu der o clock aqui, ele não vai funcionar nada, tá vendo? Por quê? Porque está tudo zerado aqui, tá vendo? Tudo zerado. A partir do momento que eu tenho 1 aqui, por exemplo, ele vai registrar, tá? Porque eu tô falando, é como se eu estivesse falando assim, ó, decodifiquei, a unidade de controle falou assim, ó, eu decodifiquei esses registradores aqui e eu vi que o RX, ele equivale ao registrador 2. Então, pode gravar nesse registrador. Basicamente isso aí que a unidade de controle está falando para esse banco de registradores aqui. Certo? E aí vem esse interpretador aqui que eu vou mostrar para vocês, calma. Mas compreende esse princípio aqui, certo? E aqui a gente vai ter as saídas desses registradores, beleza? E é basicamente isso, como é que funciona o registrador, tá? E aí ele vai registrar o valor que tiver no interpretador. E se não tiver nenhum valor no interpretador, ele não vai registrar nada, tá? Isso é muito importante para a gente entender a lógica por trás de tudo isso aqui, certo? Se o interpretador não tiver valor nenhum, ele não vai registrar nada. Eu só vou querer as saídas deles. Porque tem funções, tem instruções que eu vou precisar apenas da saída. Eu não quero entrar nada no registrador, eu quero apenas as saídas deles. Então, o interpretador não pode ter nada. E o que é esse interpretador? Tá? O que é esse interpretador? Vamos voltar para a unidade de controle. Lembra? Interpretação, unidade de controle. Vamos lá. O interpretador é isso daqui, ó. Isso aqui é o interpretador, tá bom? Tá, mas o que é esse interpretador? Vamos lá. O interpretador é o seguinte. Nós temos alguns casos na qual a gente vai precisar copiar, levar coisas para os registradores. Beleza? Levar coisas para os registradores, exatamente. É isso daí. Eu preciso levar coisas para os registradores. O interpretador nada mais é do que isso, levar essa coisa para o registrador. É basicamente isso. Aí a gente percebe aqui que só tem 3 instruções que levam algum valor para o banco de registradores. Seja para jogar nos registradores, entende? Para armazenar nos registradores. Aí você compreende, beleza. Então, eu só vou usar o interpretador quando eu precisar guardar valor neles, né? Senão, não usa. E é basicamente isso aqui que a unidade de controle faz. Eu verifico isso daqui. Por quê? Vamos lá. Primeira instrução aqui, ó, nós temos copiar um registrador para o outro. Ou seja, eu vou copiar o registrador SRY no RCRX, no registrador X, no caso, né? E aí, antes de eu terminar de explicar isso aqui, deixa eu só mostrar isso aqui, que vai ser mais simples de entender. Lembra das saídas dos registradores? Eles voltam para cá novamente, beleza? Por que eles voltam para cá? Porque eu quero o valor deles agora, certo? Então, nessa unidade de controle, eu vou decodificar para saber qual o valor do RX e qual o valor do RY. Então, eu pego lá as saídas, jogo na unidade de controle, certo? Novamente. Para quê? Para eu pegar o valor deles, tá? Então, aqui eu uso um multiplexador, onde eu tenho 4 saídas, certo? Então, eu pego todas as saídas lá e jogo aqui. E aí eu falo, velho, qual é o RX, beleza? Qual é o RX? No caso, esse RX daqui, por exemplo. Aqui está o 2. Eu quero direcionar para saber, beleza, no caso 2 está ativo, então eu quero a saída 2. Aí vamos lá, ele conta 0, no caso a saída 3, né? A saída 2. Né? Então a saída 2 que precisa estar ativa. Então eu direciono, falo, ó, é a saída 2 que está ativa. Eu quero a saída 2 aqui. Beleza? Então ele vai pegar esse valor aqui, vai vir aqui, direcionar para esse SRX, para ser o valor da saída, tá bom? O RX é a posição, lá está em binário.
Aqui não, esse SRX é o valor que está armazenado no registrador. Pode ficar um pouco confuso assim de compreender, mas é porque o tempo todo o sistema faz isso. Vai e volta, entendeu? Então a unidade de controle interpreta e fica interpretando o tempo todo para levar de volta, entendeu? Para outros componentes, certo? Mas isso aqui a gente está pegando o valor do RX. E aqui a gente está pegando o valor do RY. Aqui é a mesma coisa, eu estou direcionando para o RY. Então, por exemplo, lá no banco de registradores tem todas aquelas saídas, vai vir aqui para o multiplexador e eu vou direcionar agora para o RY. Né? Aqui vai ter um RY qualquer, certo? Aí a gente vem para cá. Então, aqui eu tenho a saída do acumulador, que eu vou mostrar para vocês. Que como vocês podem ver aqui, ó, o RY pode ir para o RX. Então, o RY, a saída do RY, tá vendo? Pode ir, por isso que tem esse buffer controlado aqui, porque ele só vai passar aqui se essa instrução estiver ativa. Aí aqui a mesma coisa, a memória da RAM para o RX, ou seja, tá vendo? O interpretador precisa entrar nesse caminho, porque eu preciso jogar da RAM para o registrador, entendeu? Então o interpretador precisa ir para lá. E aí o que acontece? Eu venho aqui, pego esse dado da RAM e jogo aqui no buffer controlado. Por quê? Ele só vai passar para o interpretador se a função RDM estiver ativa. Esse RCRY só vai passar para o interpretador, isso aqui só vai passar para o interpretador se essa instrução move, tá vendo? Tiver ligada, beleza? E a saída do acumulador, tá vendo que tá vendo aqui, ó? Acumulador vai para o RX, tá vendo aqui? Que eu vou mostrar para vocês agora. Ele só vai funcionar se essa instrução estiver ativada, beleza? Aí aqui a gente mata tudo já. Espera aí. Aí aqui a gente já mata tudo. Beleza? E é assim que funciona a unidade de controle propriamente dita, beleza? E aí a gente vai voltar aqui para mostrar para vocês o RA, registrador acumulador, na qual, vamos lá, o que é o acumulador? Né? O acumulador vai ficar o resultado das nossas operações aritméticas, basicamente, beleza? Aqui vai vir da ULA, certo? Então, deixa eu ver. Vamos mostrar a ULA primeiro. Tá? A ULA é as funções aritméticas. Então, todas essas funções aritméticas aqui, ó, todas as funções de comparação, todas as funções de soma, subtração, eu faço aqui, beleza? Então, eu estou fazendo todas as operações aritméticas aqui, certo? Todas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho igual, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho multiplicação, aqui eu tenho adição, subtração, por aí vai, beleza? E também eu tenho o jump, calma que eu vou apresentar para vocês. Mas aqui a gente basicamente recebe dois valores, que são RX e RY, beleza? A gente só recebe esses dois valores, RX e RY, e o RA também, que eu vou mostrar para vocês também. Mas a gente só recebe esses dois valores e a gente verifica aonde que a gente vai usar eles, basicamente, tá? E aí vocês podem perceber que eu tenho dois tipos de saída, certo? Tem um SA1 e SA2. Por quê? Porque o SA1 ele só vai receber 1 ou 0. E o SA2 eu vou receber um número binário de 8 bits, beleza? E é isso, basicamente, tá bom? Eu não vou explicar detalhadamente, mas aqui, por exemplo, igual, eu preciso usar comparador, comparar, tal. E aí eu uso uma constante para fazer esse i, né? Por exemplo, aqui eu tenho a constante, né? E aí eu uso esse i justamente para fazer essa questão da lógica mesmo, da lógica matemática mesmo, basicamente falando. E acredito que seja isso, não tem muito o que explicar, basicamente fica todas as funções aritméticas e lógicas aqui. E isso aqui é o que acontece, é o seguinte, eu preciso jogar isso para fora, esse valor para fora, beleza? Aí eu pego o SA2 e eu ainda uso um extensor, um seletor de bit, né? Basicamente eu quero fazer uma extensão de bit. Então aqui eu entro com 1, né? Lembra que eu falei que é 1 ou 0? Então eu entro com 1, e aí eu tenho que fazer essa extensão para 8, tá bom? Que eu vou precisar utilizar esse valor mais à frente, beleza? Pode ter ficado um pouco confuso nessa parte aqui, mas é basicamente as funções aritméticas e lógicas enfim, de tudo. Então, eu fiz cada um separadamente, tá bom? E aí eu uso o buffer controlado para saber qual que eu vou utilizar, e é só isso, tá? Então, eu uso esse seletor de bit aqui,
para estender, né, para fazer esse 1 ou 0 virar um número de 8 bits, de 0 a 1, e eu uso um multiplexador para saber, aí eu uso uma porta OR aqui, para saber se eu estou usando subtração, multiplicação ou adição, tá? Porque se eu estiver usando um dos três, vai pegar essa saída 2. Se não, vai pegar essa saída 0 aqui, tá bom? E aí esse valor vai para ULA, beleza? E é isso, tá? É só isso que funciona aqui. O jump é para funcionar um for, tá bom? O jump vai ser para a gente fazer o for, certo? O jump aqui, ele só vai ser ligado se o RA for igual a 1, tá? O que acontece? A gente precisa então pegar essa saída do RA e jogar, pegar essa saída do acumulador, né, para saber se ela vai ser ou não igual a 1, certo? É só isso. A gente precisa saber se ela vai ser igual a 1 ou não. E aí aqui então o teste para saber se ela vai ser igual a 1 ou não, tá? Nesse comparador. E aqui vai dar na saída A, beleza? E é isso, basicamente, certo? Vamos voltar para cá. Então a gente entendeu, compreendeu basicamente essa parte aqui. Vamos para o RA. Está faltando apenas o RA. RA, registrador acumulador. Tá vendo como é bem simples? Esse registrador acumulador, ele vai receber um clock vindo do acumulador, tá? Eu fiz um clock na unidade de controle. Tá vendo aqui? Um clock na unidade de controle para saber se eu estou usando uma das operações aritméticas de uma das funções aritméticas ou funções lógicas, tá bom? Então é isso que serve. Estou basicamente testando para saber se vai vir alguma coisa que eu precise da ULA, tá? E a ULA só vai registrar, ou o registrador acumulador só vai registrar se o clock estiver ligado, tá bom? Aí vai vir o dado da ULA, e aí a partir do clock ele vai armazenar na saída do acumulador. Beleza? E aí é basicamente esse o funcionamento, tá? É isso, entendeu? Basicamente isso, essa foi a lógica que eu utilizei para fazer todas as coisas aqui. Eu acho que eu falei de tudo, né? Acredito que eu falei de tudo. Só passei um pouco rápido, não expliquei cada coisa detalhada para também não ficar muito tempo perdendo tempo, mas é basicamente as operações. E eu acredito que seja isso, né? Aqui eu só botei as leituras variáveis para eu ir acompanhando enquanto eu fazia os programas. E eu tenho que explicar também o jump, né? Basicamente o jump. Vamos lá. Porque a gente volta para cá. Né? O que acontece? Lembra que eu falei da ULA que vai dar um valor? Então, eu sempre pego esse valor da ULA, faço um seletor de bit, tá vendo? Que eu entro com 8 e vira 1. Para eu saber se vai ser 0 ou 1, certo? Por quê? Se for 1, eu tenho que fazer o jump. O que é o jump? O jump eu pego do RX e vou para o PC. Ou seja, o valor que está em RX vai virar o valor do PC, certo? E aí, eu preciso saber se o jump está ativo. Tá? Então, se o jump estiver ativo, ele vai passar esse valor para cá para o carregar. Por quê? Se eu carregar aqui for 1, isso aqui vira 0. Tá? Então, carregar vira 1, aqui vira 0. Ou seja, eu estou basicamente falando para o registrador, pro contador assim, ó. Pega esse valor que está aqui em RX, lembra? RX vai para PC. Pega esse valor que está no RX e jogue para o registrador. E vai passar a ser, agora o registrador vai passar a ser esse valor que está no RX. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? E é assim que funciona o programa. Tá? É assim que funciona tudo isso aqui. Tá? Eu posso ter passado rápido por algumas coisas, porque eu estou vendo que o tempo está ficando muito grande e não dá para ficar explicando detalhadamente cada coisinha assim, basicamente. Mas é isso, tá? Tem algumas partes que eu poderia usar só cotas lógicas, mas eu realmente utilizei tudo que o Logicsim estava oferecendo para fazer o melhor programa possível, o melhor sistema possível. E é isso, tá? O que nos foi dado, agora entra na parte do programa. O que nos foi dado é para, deixa eu dar um clique aqui para ele voltar aqui para o primeiro. Nos foi dado para a gente fazer um programa para ler sequência de Fibonacci, beleza? Dado o índice x, a gente vai ler essa sequência de Fibonacci, beleza? Aí eu vou explicar para vocês como é que eu fiz o programa agora. Tá vendo que por isso que eu não tô é muita coisa. Então vamos lá. Então eu preciso de lembra que um programa é um conjunto de instruções, então eu tenho um conjunto de instruções para ler o índice de Fibonacci. Meu programa ficou muito grande porque eu só depois que eu fui perceber que poderia usar a memória RAM também para guardar o valor do for, né, digamos assim, o valor do jump, mas eu não fiz isso, eu fiz na lógica, na tora mesmo, para fazer rodar isso aqui. E aí vamos lá, o que acontece? Vamos lá. Coisa por coisa, beleza? Então, qual foi a minha lógica, beleza? Eu vou gravar, vou até editar aqui, só deixa eu ver aqui pra frente. Vou até editar aqui, 0
0, 1, e aí aqui vai ser o índice, beleza? Eu vou botar o índice 5. Então, eu sempre mexo com o primeiro valor da sequência de Fibonacci, o segundo valor da sequência de Fibonacci e o índice. É assim que eu mexo, beleza? Grava isso. Então, eu vou deixar aqui salvo já para quando eu for executar o programa. E aí, vamos lá. A gente lê primeiro, eu uso aqui os dois aqui para leitura, beleza? Então, eu pego da memória RAM, certo? Eu pego o primeiro da memória RAM, vai para R1, e eu pego o segundo vai para R2, tá bom? Então, eu pego a primeira e o segundo, no caso, eu leio aqui esse valor 1 e eu leio esse valor 5, certo? Eu gravo aqui. Aí eu adiciono eles, certo? Eu fiz realmente digamos, uma armenga assim para conseguir fazer o jump funcionar, tá bom? Porque o jump ele precisa ir para uma instrução muito específica, entendeu? E aí fica meio estranho. Mas vamos lá. Então eu somo esses dois e eu jogo o RA pro R1, RA pro R0. Aí eu multiplico os dois, né? Eu multiplico R0 com R0, porque eu preciso dar um valor que seja 16, tá? Minha lógica foi essa. Eu fiz o cálculo para dar o valor 16 para eu conseguir fazer o jump certinho, tá? Aí vamos lá. Aí eu jogo esse RA para R0 novamente, multiplico esse R0 com R0, e aí eu quero que você perceba o seguinte, R1 sempre vai ser 1 nesse começo aqui. Aí quando eu adiciono 1 mais 1, vai ser 2. Aí eu jogo 2 no R1, entendeu? Eu jogo 2 no R1 e eu jogo o 2 no R0. Beleza? Aí eu multiplico R0 com R0, ou seja, 2 vezes 2, 4. Aí depois eu multiplico 4 vezes 4, 16. Pronto. Aí eu jogo o RA pro R3, porque o R3 vai ser o meu valor de jump, entendeu? Por isso que eu guardei 16 no R3. Aí eu testo se R1 for menor que R2. Por quê? Porque o que acontece? Aí que entra o jump. Por quê? Eu preciso testar esse R1 com R2 justamente para fazer o seguinte. Se R1 for menor que R2, o acumulador vai ser 1, ou seja, vai executar o jump. E aí eu preciso saber se esse índice ele é menor que 2, entendeu? Porque se for menor ou igual a 2, eu não preciso entrar no for que vai entrar agora, tá? Eu posso só fazer um jump para encerrar logo o programa, basicamente. Então, se R1 for menor que R2, ou seja, R2 é nosso índice, tá bom? Então, por exemplo, eu quero o índice 2. E aí o R1 sempre vai ser 2. 2 é menor que 2? Não. Né? Então não vai pular para 16, ou seja, vai executar isso aqui e vai encerrar o programa logo aqui, ó. Porque se R1 não for menor que R2, ele vai pegar esse jump aqui e vai jogar logo no D0, vai vir para cá, ó. E aí vai executar o for daqui. Isso aqui é o for, tá vendo? Isso aqui vai ser o nosso for. Aí eu vejo isso aqui porque se for menor, vai ser o 0 ou 1. Porque é o nosso primeiro e é o nosso segundo, tá bom? Não existe índice 0, tá? Existe índice 1 ou 2. Ou seja, vai ser ou esse 0 ou esse 1. Essa é a minha lógica. Vai ser esse 0 ou esse 1. Pronto. É isso aqui que eu testo, basicamente. Né? E aí pronto. Aí se for, aí eu jogo aqui, ó, R1 para R0, dou um move. Igualo só para ter o valor 1 ali no acumulador. Aí eu jogo esse acumulador pro R3. Pro R3. E a R3 vai para a memória e eu escrevo na memória. No R3. Né? Aí aqui eu escrevo no R3. Por exemplo, se for 0 ou 1, ou seja, se for 0 ou 1, eu escrevo aqui no R3, beleza? Mas vocês vão perceber que se não for nenhum desses dois valores, eu vou escrever no R1 aqui, beleza? Fica meio estranho de compreender assim, falando, né? Porque é meio estranho explicar um programa um conjunto de instruções muito grande assim, dessa forma. Mas enfim. É isso, beleza? Aí se o jump pular aqui, aí sim eu executo o for daqui, ó. Eu leio o R0 R1, beleza? Faço a leitura do R0 R1. Aí eu faço R0 mais R1, porque eu preciso da próxima sequência, né? E Fibonacci é assim, você pega os dois anteriores, você soma eles e vai dar o próximo. Então eu faço essa soma, eu já deixo aqui armazenado no RA. Aí eu jogo R1 para R0, então o R1 vai passar a ser R0. E esse RA, que é a nossa soma, vai passar a ser R1, entendeu? Vai trocando de lugar. A 0 e 1, aí depois vai passar a ser 1, 1. Aí depois vai passar a ser 1, 2. Entendeu? Vai sempre ser nesse sentido. Aí eu escrevo na memória, já deixo guardar na memória RAM, porque eu vou precisar utilizar esses registradores para outras coisas. Como eu não usei a outra espaço da memória RAM para usar como jump, então eu precisava fazer armengue, né?
Mas aí funcionou, né? Então eu comparava para ter eu sempre comparo assim, RCR0 com R0 para ter um valor 1, né? Tipo, para ter um 1 no acumulador. Aí eu jogo esse 1 para R1, faço R2 menos R1, ou seja, eu preciso pegar esse índice, eu vou subtraindo esse índice. Então, por exemplo, tu jogou lá o índice 100, né? Então eu vou sempre subtraindo esse índice. 99, 98, 97, 96, 95. Por isso que eu jogo no acumulador, para ter esse valor 1, para eu subtrair depois. Aí eu jogo do RA para R2, porque agora esse índice vai passar a ser o novo índice, né? Aí eu somo R1 com R1, e o R3 não mexo, porque o R3 eu já sei que tá o meu jump, entendeu? Meu jump já tá lá no R3, então não vou mexer nesse R3, deixa lá. Eu somo R1 com R1, RA vai para R1, eu testo para saber se R2 é maior que R1, ou seja, se esse índice for maior que o meu 2, por isso que eu joguei esse R1 mais R1 de novo, né, para ter o 2, que se meu índice for, enquanto esse índice for maior que o 2, ele vai executar o jump. E quando não for, ele vai, eu dou esse 0,0 para pular a linha, porque quando eu botava esse F0 aqui, ele dava problema. E aí o F0 ele encerra o programa. Então, é basicamente isso. Que eu tô vendo que o tempo tá dando muito grande, então tipo, não posso ficar. Enfim, mas acredito que deu para entender mais ou menos assim como é que funciona. A lógica foi essa. Enfim. E aí agora a gente vai ver funcionando, né? Na prática, esse código todo aqui no Multidojo. Eu quero o índice 5, tá bom? Então vamos lá. Eu vou botar aqui na sequência de Fibonacci. Ó, começa do zero, tá bom? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí é o 3. Então vamos lá. Eu vou executar rapidão, antes de explicar para vocês um pouco só de como é que está funcionando o sistema. Só para que vocês vejam, tá bom? Então eu vou dar um clique aqui só para voltar ali. Tá 0, 1, 5, beleza, tá certo. Então vou executar aqui rapidão. Mas tá vendo como é que funciona a memória ROM vai passando de 1 em 1. E aí se for o jump, ele vai lá, volta pro contador e fala, contador, pelo amor de Deus, volta e você vai virar o RX agora. E é assim que funciona, entendeu? E aí vocês vão perceber que tá vendo esse HLT aqui que tá no clock? Esse HLT é a instrução de voltar, certo? Instrução de encerrar. Então, se for para encerrar, eu jogo uma porta negada aqui, justamente porque se ele for 1, isso aqui vai virar 0. Ou seja, o clock nunca mais vai funcionar. Como vocês podem ver aqui, o clock não funciona mais, porque já encerrou o programa. E como vocês podem ver aqui na posição 2, está o nosso valor 3, como é que a gente identificou aqui, né? O 1, que é o 0, aí vem o 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Beleza? Acho que é isso, não preciso mostrar especificamente funcionando cada instrução, mas eu boto os valores aqui para ir enxergando, né, o que está rolando, o que está acontecendo. Mas deixa eu só mostrar uma coisa, uma posição para vocês, né, para que vocês vejam, por exemplo, D5. Tem uma coisa só que também não pode ficar na mão, que é o seguinte, quando eu passo um clock, por exemplo, aqui, ó, que ele vai para a próxima instrução, ele só vai executar essa instrução anterior quando der o próximo clock, entendeu? Porque ele, enfim, funciona dessa forma que eu vi, e aí às vezes eu ficava meio bugado, ué, não tá funcionando, mas é assim que funciona mesmo. Mas é isso, tá? Vocês viram ali que deu certo, deu o valor certinho. Deixa eu dar um clique novamente aqui. Mas é isso, basicamente, acho que eu expliquei tudo, não ficou nada de muito específico e acredito que seja isso. Nenhuma dúvida e é isso, qualquer coisa. Não sei se poderia mostrar mais alguma coisa, se funcionando, mas já deu muito tempo de vídeo, então acho que seria isso mesmo. Então, é isso. Acredito que deu para entender mais ou menos como é que funciona, pelo menos o conceito assim para vocês. E apresentei também o programa. E acredito que seja isso, né? É isso e valeu. Então, pessoal, eu voltei aqui no final para mostrar para vocês algumas modificações que eu fiz em relação ao conteúdo. Nada que vai mudar muita coisa, tá bom? É apenas questão de quantidade de bits, certo? Depois que eu fui perceber isso e já tinha o vídeo gravado tudo certinho, então eu tô aqui no final só para mostrar isso para vocês. Nossa memória de programa, nossa memória ROM, ela pode receber apenas 5 bits de endereçamento, tá? O que isso significa? Significa que ela só pode ter 32 instruções no máximo, tá bom? Ou seja, essa entrada dela aqui não pode receber mais do que 5 bits de endereçamento, ou seja, um valor maior do que 32. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão perceber que eu fiz com um contador igual a 8, certo?
Então, o meu computador ele ia até 8 bits, então ele poderia ler bastante instruções. Mas, no nosso caso aqui, ele só pode ler até 5 bits de endereçamento. Não mudou nada. A lógica é a mesma, tudo a mesma coisa, tudo bonitinho, apenas a questão de quantidade de bits, certo? E claro, quando eu mudei isso daqui, eu precisei mudar o contador de programa apenas essa parte daqui, tá? Então eu tive que realmente modificar, né, as entradas aqui para ela receber apenas 5 bits de dados e o contador ficar em 5 bits de dados. Só que o RX, a saída do RX, vocês podem lembrar que ele era de 8 bits, né? E aí eu preciso justamente de um seletor de bit para pegar apenas os 5 bits, beleza? Então se tiver um valor maior que 32, ou um valor maior do que essa quantidade que ele encarrega de 5 bits, não vai aceitar mais, porque só vai pegar os 5 bits, os 5 menos significativos no caso, né? Vai jogar aqui no RX e aqui que vai para o contador. Só isso. Não mudou muita coisa assim, tá? Mas por conta disso, antes vocês poderiam voltar e ver também que minhas instruções do meu programa de Fibonacci, eles tinham 33 instruções. Então eu precisei reduzir para 30 e no caso ficou 31, se não me engano, tá? Aí aqui eu vou passar bem rapidamente, porque a lógica é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. A única coisa que eu fui ver é que eu poderia fazer uma relação entre registradores e acabei tirando uma linha. E aí ficou muito bom. Uh, eu vi que eu não estava usando o registrador, então vocês podem ver o que está em vermelho eu tirei e o que está em verde é o que eu coloquei, tá bom? Aí vocês podem dar uma olhada rápida aqui, tá? Porque também é a mesma coisa, a mesma lógica, então não vou reexplicar novamente, porque continua a mesma coisa. Eu só mudei que eu não estou usando mais um dos registradores e aí acabei tirando ele e jogando lá em cima, né? E também não estou passando mais na memória um dos valores, tá? E é só isso, mas funciona perfeitamente. Então vou até fazer um outro teste aqui, ó. Vou aqui editar, vou botar aqui 0, né? Lembra? 0, 1 e aqui é o índice, tá? Vou deixar o 4 mesmo. É o que eu vou fazer rapidão, só para que fique bem claro. Deixa eu dar uma limpada aqui. E vamos lá. Aqui é a mesma coisa de sempre, então aqui eu vou ficar fazendo os pulsos, dando os pulsos até retornar o valor, e o valor vai ser no mesmo lugar, então tipo, não mudou nada absolutamente, né? Só questão de quantidade mesmo, então aqui já acabou, né? No caso, vocês podem ver aqui que foi 2, vamos verificar isso, é o índice 4, beleza? Então vamos ver aqui o índice 4, 1, 2, 3, 4, então 4, 2, mesma coisa, então era só isso mesmo para vocês ficarem ligados. E é isso.